Foi, então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade. Nós estamos vendo o procedimento no tribunal para julgar os recursos, as ações de competência originária, os incidentes processuais formados no âmbito do tribunal. Nós já falamos do registro, da distribuição, do princípio da colegialidade na aula passada. Vimos a função do relator. Vimos que o relator conduz o processo do início até o final, desempenhando ali todas a admissibilidade do recurso, por exemplo, a análise de eventual tutela de urgência, se tiver que produzir prova, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, DPJ, tudo mais. É o relator que faz sozinho, numa espécie de delegação de competência do tribunal, do colegiado, porque o colegiado que é o juízo natural para ele, o relator. Só que esse sujeito, o relator, ele pode proferir decisões no processo unipessoal, monocrática, que vão excepcionar, portanto, a regra do julgamento no tribunal por uma colegialidade, por uma pluralidade de juízes. As decisões unipessoais ou monocráticas do relator podem ser inicialmente uma decisão provisória. Veja lá o inciso 2º do artigo 932, quando se concede uma tutela de urgência, por exemplo, pode conceder, depois pode retirar, daí o seu caráter provisório. E remeto aqui os senhores ao capítulo do Código que diz respeito à tutela provisória, que inclui a tutela de urgência, tutela da evidência e tudo que o valha. Além das decisões provisórias, é possível que o relator também profira decisões definitivas ou decisões finais, que tenha a aptidão de encerrar, portanto, o procedimento. Tudo isso, meus amigos, excepcionando a regra da colegialidade. Mas é uma exceção da regra da colegialidade que é autorizada por lei. Não tem aqui abuso nenhum. Essas decisões finais podem ser, aquelas espécies de decisões terminativas, que são aquelas que não analisam o mérito. E estão lá no artigo 932, inciso 3º. Vamos ficar com um evidente exemplo da decisão do relator que inadmite um recurso. Como todos sabemos, no tribunal há um duplo juízo, um juízo inicial de admissibilidade, um outro juízo final de mérito, e só se chega ao juízo final de mérito se passar por todos os aspectos processuais, como elementar. Essa primeira tipo de decisão final vai colocar fim ao procedimento recursal e não vai julgar o mérito. Uma das razões, lá no inciso 3º, é perda do objeto, inadmissibilidade do recurso, recurso prejudicado, são espécies do mesmo gênero. E a segunda espécie de decisão final é a chamada decisão definitiva. Definitiva no sentido técnico, de ser aquela que resolve o mérito. E aí o relator pode julgar o mérito sozinho, o que é ainda mais excepcional no âmbito do tribunal, onde vigora o princípio da colegialidade. O julgamento pelo tribunal se dá por um colégio de julgadores, por uma pluralidade de julgadores, especialmente no que concerne ao mérito. Porque questão de admissibilidade, contar prazo, ver se o preparo está recolhido, ver se a parte é legítima, isso um sujeito pode fazer sozinho. Então até aí a gente poderia entender com mais facilidade. O relator ter o atributo de proferir uma decisão provisória também faz sentido. Depois ela pode ser revertida pelo colegiado. Ela é uma decisão não final, uma decisão provisória. Agora, o relator proferir uma decisão de natureza final, que tem a aptidão de encerrar
o procedimento. E além disso, julga o mérito, ele nega provimento ao recurso, ele dá provimento ao recurso. Então veja, o que é dar provimento ao recurso? É dar razão ao recorrente. O pedido do recorrente de reforma, de invalidação, ele foi julgado procedente. Foi dado provimento. Não se fala em procedência no âmbito do tribunal. Fala-se em provimento. Mas nada mesmo. A parte ganhou. O recorrente ganhou. Negar a negativa de provimento. Negou-se provimento ao recurso é porque o recorrente perdeu. Então, sempre quando se fala no recurso, você tem que ver quem está recorrendo. Cuidado, para não confundir lá na instância originária com autor e réu. Autor é quem dá início ao processo. O autor pode ter ganho o processo, de modo que o recorrente vai ser o réu, aquele que perdeu. Então, cuidado, façam a análise com cautela, não se deixem levar por essa questão terminológica. Recorrente é o sujeito ativo do recurso, o que não significa que vai ser o sujeito ativo lá na instância originária. Se for necessário, fora de brincadeira, bota no papel. Autor, setinha, réu, perdeu, xizinho, sobe, bota a seta para cima, para conseguir entender melhor a situação. Quando se nega provimento a um recurso, significa que os argumentos que fundamentam o recurso não foram admitidos. Então, a negativa de seguimento, a negativa de provimento ao recurso é julgamento de mérito. E eu ia fazer essa observação. Cuidado para não confundir. Negar provimento é igual a julgar o mérito, não acolher o mérito. Não acolher o mérito. Dar provimento é acolher o mérito do recurso. Negar provimento é não acolher o mérito do recurso. Cuidado para não confundir isso com negar seguimento. A negativa de seguimento significa a inadmissibilidade do recurso. Inadmissibilidade do recurso. Muito parecida a nomenclatura, né? Os dois negam, só que um nega o seguimento do recurso para o julgamento de mérito, porque ele não é admissível. No negativa de provimento, é questão de mérito, se prover ou não prover, se dá razão ou não ao recorrente, tá? Cuidado com essas questões terminológicas, não adianta me xingar, não tenho culpa de nada, estou tentando esclarecer para os senhores. É assim que é, tá? Bom, então o juiz, o relator, né, um único juiz no sentido lato, vai poder proferir decisão sozinha, definitiva, coloca fim ao procedimento e, além disso, julgando o mérito. Quando? Quando ele dá razão ao recurso ou quando ele nega razão ao recurso. Na primeira hipótese, quando ele dá provimento ao recurso. Na segunda hipótese, quando ele nega provimento ao recurso. Nós já falamos em processo civil 1, o instituto lá do julgamento liminar de improcedência. E o julgamento liminar de improcedência, previsto no artigo 332, ele é tido como constitucional, mesmo que se coloque fim ao processo julgando o mérito, porque a parte que solicitou a providência do Estado juiz, o autor, perdeu em tudo. Então, aquele julgamento liminar de improcedência, artigo 332 caput, que fala lá expressamente, a lei não fala, né? A lei preceitua, que preceitua lá, que prevê expressamente que o processo vai ser dado fim por decisão de mérito, lá diz, antes mesmo da citação do réu, independentemente da citação do réu. Então o réu nem participa. Por que ele não participa? Porque ele ganha. Os senhores já estudaram isso. Tem os requisitos do 332, tem que encaixar em uma daquelas hipóteses, tem que ser uma demanda que não exige fase instrutória e tem que ser um julgamento de integral improcedência. Aqui no recurso vai ter algo parecido. Nós estamos a analisar dois incisos. Os senhores verão que em um dos incisos, o juiz olha o recurso, aí vai acontecer uma hipótese lá, que nós vamos ver já o que é, e o juiz vai desacolher o recurso. O juiz vai negar provimento ao recurso, sem ouvir a outra parte. Mas por que você não vai escutar a outra parte nessa hipótese? Porque a outra parte vai ganhar. O recurso do recorrente, o relator vai dizer que está ruim, está errado, que não está certo. Ele vai negar provimento às razões do recurso.
Então, quando há a negativa de provimento das razões do recurso, entre aspas, a improcedência dos argumentos recursais, eu digo entre aspas porque improcedência é um termo usado lá no primeiro grau de jurisdição. No segundo grau, como eu lhes disse, é negar provimento. Mas dá para fazer essa analogia muito bem feita. Quando você vai virar para o recorrente e falar assim, não é isso, está errado, vou julgar sozinho, você não precisa ouvir a outra parte. Pela mesma razão, o contraditório seria desnecessário. A parte não vai nem aparecer nos autos, a parte não vai nem falar nada e vai ganhar o processo. Vai ganhar o julgamento do recurso. O julgamento é favorável a ela, de modo que o contraditório seria um contraditório desnecessário. Ok? Ok. Em outra hipótese, o relator vai ouvir a outra parte. Por que ele vai ouvir a outra parte? Se ele não vai ouvir a outra parte quando a outra parte vai ganhar, ele justamente vai ouvir a outra parte quando ele acha que o recorrente vai ganhar. E o recorrido vai perder. Então, antes de julgar desfavoravelmente a qualquer das partes, nesse caso, ele ia julgar desfavoravelmente ao recorrido, ele é obrigado a ouvi-lo, por conta do contraditório. Até porque pode o recorrido vir trazer uma informação que mude o entendimento dele. Ele leu o recurso e falou, tem razão o recorrente. Vou julgar a favor do recorrente. Mas antes eu tenho que ouvir o recorrido. Artigos 9º, artigo 10 do CPC, lá na parte geral. Aí ele leu as contrarrazões do recorrido e fala, não, tem razão o recorrido. Para isso que serve o contraditório. Para ele não ficar com uma impressão só. Ok? Falta agora só ver, antes de colocar, eu estou fazendo a análise antes de colocar o dispositivo. Falta agora só analisar quais são as hipóteses de cabimento. Nós vimos que no Código de 73, essa análise quanto ao julgamento monocrático pelo relator, ela era feita de um modo subjetivo. De modo que o relator poderia julgar monocraticamente, de modo unipessoal, quando a decisão diante da causa diante dele, a sua decisão fosse fundada em jurisprudência dominante do tribunal. E não havia definição do que era jurisprudência dominante. De modo que cada relator podia entender. Tem 2 julgados só, está dominante a jurisprudência. Não era para ser por aí. Mas era o que acabou acontecendo. O que o Código atual fez? Tirou esse conceito jurídico determinado, tirou esse fundada em jurisprudência dominante, tudo no nariz entupido. Tirou essa fundada em jurisprudência dominante, que traz uma carga de subjetividade, cada um pode entender o que é dominante, e o Código atual trouxe um critério objetivo. O Código atual trouxe as alíneas A, B e C de cada um desses dispositivos, que tratam de pronunciamentos vinculatórios. Nós vimos, quando da análise dos pronunciamentos vinculatórios, não é à toa que falamos dele, que uma dos benefícios, uma das razões de ter sido adotado esse sistema de pronunciamento vinculatório, consiste no ganho que ele traz a respeito da efetividade da jurisdição. Como é que ele traz uma efetividade? Nós falamos lá, ele possibilita acordo, só que nós já estamos na fase recursal, diminui a chance de acordo. Pode ter, tá? Mas o acordo é mais comum lá nas audiências da instância originária, a parte não quer ser julgada. Aqui é mais comum, é mais precisa aqui a ideia de efetividade através da abreviação procedimental. Então, ao invés de percorrer o procedimento recursal todo, nessas hipóteses que nós veremos, o relator pode aqui, ele admitir o recurso e ele, já julga logo. Por quê? Porque ou o recurso é contrário a um pronunciamento vinculatório, e aí sendo o recurso contrário a um pronunciamento vinculatório, significa que a decisão estava seguindo o pronunciamento vinculatório. A decisão acolheu um pronunciamento vinculatório, o recurso quer que saia do pronunciamento vinculatório. O que o relator vai dizer? O juiz está vinculado. Eu também estou vinculado. E além de mim, o colegiado também está... Então por que eu vou levar para o colegiado se todos nós estamos vinculados? Então quando o fundamento é a vinculação, nós temos aí a abreviação procedimental. Lembra do 332 que eu falei ainda há pouco para vocês? Julgamento liminar de improcedência? Tem a mesma lógica. Uma abreviação procedimental fundada em pronunciamentos vinculatórios. Vejam lá os incisos do artigo 332. Vão ver que em larga medida bate aqui. Então, o grande ganho do pronunciamento vinculatório é a médio, longo prazo, você ter cada vez menos processos
Porque tem muitos processos que são repetitivos e falando murro e ponta de faca. Não é que vai ser proibido de ir a juízo. Vai poder ir a juízo. Mas ao mesmo tempo que é assegurado a todos o amplo e universal acesso à justiça, tem que ser permitido ao Estado, nesses casos que dão um murro em ponta de faca, que querem contrariar pronunciamento vinculatório, que o juiz já de antemão julga aquilo improcedente. Que o relator lá em cima de antemão julga aquilo improcedente. Para quê? Para ficar claro para a sociedade que você demandar contra um pronunciamento vinculatório, em menos de 1 ano você tem um trânsito em julgado desfavorável a você. Para você nunca mais poder mexer naquilo. Esse é o contexto. Então vamos lá. Dito tudo isto, olha o que nós estamos a analisar aqui relacionado aos poderes do relator, para a gente concluir essa análise. Incumbe ao relator, vimos, são os poderes do relator. Inciso 4. O relator pode sozinho negar provimento ao recurso. O que é negar provimento? Julgar improcedente a tese recursal. Então, negar provimento a recurso que for contrário a. O que é esse que for contrário? O recurso é contrário. Então, se o recurso é contrário, é porque as hipóteses que vão vir ali embaixo, ali linhas A, B e C, foram observadas pela sentença, pela decisão. Não necessariamente é uma sentença. Então, no âmbito do tribunal vai provavelmente ser uma sentença, tá? Mas se o julgador lá embaixo seguiu um pronunciamento vinculatório, no procedimento do tribunal o recurso está indo contrário a um pronunciamento vinculatório. Quando você vai contrariamente a um pronunciamento vinculatório, o juiz pode dar na tua cabeça rapidamente. Uma ideia de efetividade. E aí ele vai ser contrário ao quê? Quando o recurso for contrário à súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal. Veja, não é entendimento consolidado, entendimento uniforme, entendimento dominante. Não, é súmula do tribunal. A linha B. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo. E a linha C. Entendimento firmado em IRDR ou incidente de assunção de competência, IAC. Então, incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, incidente de assunção de competência. Vejam que tudo isso que está nas alíneas A, B e C estão no 927. Exceção feita à súmula do próprio tribunal. A súmula do próprio tribunal não aparece lá. Aí aqui há uma certa controvérsia em sede doutrinária, mas o que importa é que enquanto o STF não declarar inconstitucional, é o que está valendo. Os relatores estão aplicando isso à torta e à direita. Ok? Olha a hipótese do inciso 5º. Vai ser bem parecido o contexto. Eu vou até levar. As alíneas A, B e C são exatamente iguais. Então as hipóteses são as mesmas. Quando algo for contrário à súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal. A. Acórdão proferido pelo STF em recurso extraordinário repetitivo. Acórdão proferido pelo STJ em recurso especial repetitivo. Entendimento firmado em IRDR ou IAC. Agora, o que muda ali? Muda que no inciso 4º, que nós vimos antes, o recorrente perdeu. Então você nem ouviu o recorrido. Agora, no inciso 5º, o relator está admitindo que a decisão foi contrária a um pronunciamento vinculatório. Logo, o recurso está alegando um pronunciamento vinculatório e o relator quer aplicar a favor do recorrente. O recurso tem razão. Então vejam, vai mudar a decisão recorrida, né? Vai mudar a decisão impugnada. O juiz julgou improcedente o pedido. Autor perdeu. Réu ganhou. O autor recorreu. E o relator está querendo dar provimento ao recurso do autor. Então o autor vai passar a ganhar, vai inverter. E o réu vai passar a perder. Você pode mudar a posição jurídica, situação processual do réu, que estava ganhando, vai passar a perder sem ouvir ele? Evidentemente que não. Então olha a diferença do inciso 5º. Incumbe ao relator,
depois de facultada a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, dar provimento ao recurso. Em cima ele negou o provimento. Embaixo, no quinto, ele está dando provimento, está acolhendo a tese recursal. Por quê? Porque a decisão recorrida foi contrária a tais coisas. No inciso 4º, o recurso contrariou esse rol, de modo que a decisão acolheu. Então, no inciso 5º, ele está dando provimento ao recurso. Por quê? Porque a decisão que o recurso impugna, a decisão impugnada, contrariou as alíneas A, B e C e o recurso está correto. O relator quer dar provimento. Ele não pode dar provimento antes de ouvir a outra parte. Ok? Então, com isso, a gente conclui a análise, o estudo dos poderes do relator. No CPC, nós temos a previsão, no artigo 933, do conhecimento de fato superveniente. É possível o conhecimento de fatos supervenientes, fatos que aconteceram depois da interposição do recurso, por exemplo. Aquilo pode influenciar o resultado do julgamento a toda certeza. E também as questões de ordem pública. É possível que o juiz leve em consideração fatos que aconteceram depois? É possível. É possível que o juiz conheça questões de ordem pública? Não só é possível, como é um dever dele, é uma obrigação. O que ele não pode fazer, nunca, em hipótese nenhuma? Produzir uma decisão com base num fato superveniente numa questão de ordem pública, sem antes ouvir as partes. Então, o que o 933 vai dizer é a observância do contraditório. É assegurado o contraditório, ou seja, oitiva das partes em 5 dias. Então, se o processo está com o relator, ele possibilita 5 dias para as partes se manifestarem. Se eventualmente for necessário produzir prova, nós vimos que é perante o relator mesmo que se produz prova. Agora, nós veremos a seguir que nós temos um ato chamado sessão de julgamento, que é quando nós temos a colegialidade. Quando o relator apresenta o seu relatório, apresenta o seu voto, e eventualmente, se for a hipótese, nós temos a sustentação oral pelos advogados. Se o conhecimento do fato superveniente ou de uma questão de ordem pública se der no meio da sessão de julgamento, ela é suspensa, as partes saem dela intimada e vão ter lá os 5 dias para se manifestarem, para depois marcar uma outra sessão de julgamento. Ok? É basicamente isso que o 933 vai nos dizer. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de uma questão apreciável de ofício ainda não examinada, mas que devam ser considerados no julgamento do recurso, ele, o relator, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, nós veremos vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput de intimação das partes, e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguir o julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. É a mesma lógica, só muda o fato de ter ocorrido quando alguém estava com pedido de vista. Ok? Bom, vamos passar para o próximo tópico, que é o da sessão de julgamento, mencionada ainda há pouco. Sessão de julgamento.
começa lá do artigo 934. Veja, vamos recordar aqui, no entanto, uma questão. Nós temos, em primeiro lugar, a distribuição a um relator. Falamos isso lá atrás. Vimos que pelo artigo 931, tudo resumido no 931, distribuídos, os autos serão imediatamente concluídos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á com o relatório à secretaria. Quais são os elementos da sentença lato sensu? Relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo é o resultado final. Não tem como o relator saber como é que vai ser o resultado final se ele está levando para a colegialidade. Se ele está levando para a sessão de julgamento, meus amigos, que é o momento final do procedimento, é porque ele já passou da análise se é caso dele julgar monocraticamente ou não. Quando ele julga monocraticamente, ele faz o relatório, ele faz a fundamentação e ele faz o dispositivo sozinho, porque a lei autorizou. Se não é a hipótese de aplicar a excepcional hipótese de julgamento monocrático, que é para ser excepcional, porque a regra é a sessão de julgamento, com o julgamento pelo colegiado, o relator não pode fazer tudo. O relator faz sozinho o relatório. Aliás, é por isso que ele tem esse nome. É o sujeito que vai relatar o processo até o momento final. E ele não sabe como é que vai ser a conclusão do tribunal. Ele não pode fazer nem o dispositivo, nem a fundamentação. Ele pode ser voto vencido. Ele pode apresentar um voto, todo mundo ouvir e falar assim, não, discordo. E a maioria formar no outro sentido. Se a maioria formar no outro sentido, é uma outra pessoa que vai ter que fazer a fundamentação. É uma outra pessoa que vai certificar qual é o dispositivo. Então nós temos uma regra quanto à redação do acórdão. Acórdão é a decisão final do tribunal. Ao passo que o juiz profere uma sentença sozinho, o tribunal profere um acórdão, porque os componentes do tribunal fazem um acordo de vontade, um acordo quanto aos votos. Eles acordam que o julgamento deve ser 2-1, 3-2, 10-1 no plenário do STF e por aí vai. O relator, ele faz um esboço, ele leva o relatório e leva o voto dele. Se todo mundo acompanhar, beleza, o relator fez o voto, o processo vai encerrar com o relator. Vai só certificar lá que todo mundo acompanhou o relator, vida que segue. Se tiver um voto vencido, então alguém acompanhou o relator, sujeito A, B e C. O sujeito A é o relator. O A apresenta voto no sentido X. O B acompanha, sentido X. E o Y fala que... Não, e o desembargador C diz que o sentido é Y. Conclusão deve ser... Quem foi voto vencido? Não foi o relator. Então, se o relator conduz ao julgamento, seja por unanimidade, ninguém discordou, ou por maioria, alguém discordou, mas não foi suficiente para modificar o entendimento do relator, é ele, relator, que faz o acórdão também. Agora, se a hipótese é a que sobrou, o relator é o desembargador 1, ele apresenta a conclusão X. O desembargador 2 vota no sentido de uma decisão Y. E o desembargador 3 vota no sentido também da decisão Y. Então o relator perdeu. O relator sugeriu X, só ele quis X, o restante quis o contrário, quis Y. Quem vai fazer o acórdão? Quem vai redigir o acórdão, que é a decisão final? Até então são deliberações. Mas quem é que vai escrever a decisão final? É o primeiro sujeito a ter aberto a divergência. Então aquele desembargador 2, que sugeriu que não fosse X, fosse Y, e levou com ele o voto do terceiro julgador, é o segundo julgador que vai proferir. É sempre quem inicia a divergência que faz o voto. Então vejam, 931. O relator faz um relatório e o relator apresenta o seu projeto de conclusão, o seu voto. Ele tem 30 dias para fazer isso. Só que esse 30 dias aí, evidentemente, é um prazo eminentemente impróprio. Então o processo foi distribuído para ele, relator,
Ele fez o relatório, tudo que aconteceu na instância ordinária, tudo que aconteceu com o seu processado, com a sua condução do processo, e ele apresenta o voto. Ele devolve tudo isso para a secretaria do tribunal. Olha lá. Restitui-los-á com o relatório à secretaria. E a secretaria do tribunal, então, item 1, distribuição ao relator. Item 2, o relator vai fazer um relatório mais voto e vai devolver para a secretaria. Item 3 é a designação da sessão de julgamento e publicação da data. Então voltou para o nosso colegiado, voltou para a secretaria do nosso colegiado. O presidente do tribunal vai determinar que esse auto que está pronto para julgamento seja incluído em pauta. E aí quem trata dessa hipótese de inclusão em pauta é o artigo 934. Ó. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas nesse livro, no tribunal, a publicação da pauta no órgão oficial. Isso é um grande ganho, porque no Código de 73 não tinha previsão nesse sentido, de modo que o advogado tinha que ficar indo lá, ele / o estagiário dele, tinha que ficar indo no gabinete dos desembargadores para ver se houve a designação ou não. Claro que é um contrasserviço isso, não faz o menor sentido, não tem lógica nenhuma. É muito melhor a lei mandar que se publique. Alguns desembargadores já publicavam lá atrás, para dar publicidade, evidentemente, mas outros, como a lei não mandava, não faziam. E davam um trabalho hercúleo para os advogados de modo geral. Agora não tem mais isso, agora acabou. Agora está lá bem claro. Em todas as hipóteses desse livro, em qualquer sessão de julgamento perante o tribunal. Portanto, você tem que publicar no Diário Oficial. E publicando no órgão oficial, no Diário Oficial, o advogado vai tomar ciência, vai receber a papeleta de publicação, vai ver o processo XYZ do qual o senhor é um causídico, teve sessão de julgamento designada para o dia 31 de junho. Pronto, já sabe que daqui a um mês vai ser julgado o processo. Ou para daqui no dia 30 de maio. Você já vai se preparar, vai se organizar, vai compor a sua agenda para lá estar presente, se for necessário. Não pode ser surpresa. E justamente nesse contexto de que não pode ser surpresa, o 935 prevê que deve ser observado o prazo de 5 dias. 5 dias do que? Entre a data da publicação e a data da sessão de julgamento. Então não basta dar uma pseudo-publicidade, né? Publicar agora no final do dia um ato para dar ciência que amanhã de manhã vai ter a sessão de julgamento. Não. Tem que ter 5 dias para o advogado poder se programar. Entre a data de publicação da pauta e a data da sessão de julgamento, decorrerá pelo menos 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Então é o seguinte, na sessão de julgamento, aliás, essa é uma consideração importante, o que diferencia a audiência de sessão? A audiência é um ato oral praticado para um processo específico. Sessão de julgamento é um ato processual em que você julga diversos processos, diversos recursos. Então a sessão de julgamento não é designada para o seu processo, para o seu recurso. Eu falei, vai incluir o recurso na pauta. Então na pauta que já tem 15 processos a serem julgados, o teu vai ser o 16º e fica na ordem lá. Nós veremos que tem uma ordem preferencial. Só que aí quando veio a data, sei lá, dia 30 de maio, o nosso recurso caiu dia 30 de maio, no dia 30 de maio nós comparecemos lá à sessão de julgamento, o nosso era o 28º recurso.
Aí estava julgando bem, estava tudo indo, papapá, julgo, acompanha, num lá travou. Travou, o Ministério Público falou, o advogado divergiu, teve bate-boca, teve quebra-pau, interrompeu a sessão, voltou a sessão. E aí quando foi ver, julgou mais 2, 3 recursos, acabou. Deu horário, os caras cansaram, já estão velhinhos, estão cansados, pararam de julgar. Julgou até o 20º recurso, nosso era o 28º. O que vai acontecer? Das duas, uma. Ou, como diz o dispositivo ali, ou o relator, o presidente do tribunal vai dizer, ó, o 21º recurso, o 22º, né? Os dessa sessão que não foram julgados, nós vamos julgar na próxima sessão. Quando faz isso, não precisa publicar. Por que não precisa publicar? Porque as partes saem intimadas dos atos orais, estejam elas lá ou não. Então você não ficou sabendo da próxima sessão. Tu não pode nem reclamar, porque teve a sessão anterior e tu não foi também. Então qual é a sua utilidade? Qual é o prejuízo que você vai alegar? E lá ficou consignado. Serão julgados na próxima sessão. Então a próxima sessão, você consegue até pegar lá a data da próxima sessão. Ok? Agora, nada é dito. Ou expressamente se fala, ó, vou remarcar a data. Significa que não vai ser na próxima sessão, porque a próxima sessão já tem outros 20 recursos. Então não adianta ficar entulhando ali. Muitas vezes o que o relator faz? Vou marcar uma nova data que esses vão ser os primeiros. Possível. Plenamente possível. Nessa hipótese, você não sabe quando vai ser. Você novamente vai ter que ser intimado com 5 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Às partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da data da pauta de julgamento. Você não tem tudo na sua pasta lá como advogado. Foi marcada uma audiência para o dia 30, uma sessão de julgamento para o dia 30 de maio. Você quer dar uma relembrada. Você vai lá no cartório e vê os autos. Fisicamente. Claro, se for físico, porque se for eletrônico, você pode ver a qualquer momento, em qualquer lugar. Aqui no Rio de Janeiro, tem pouca utilidade essa previsão do parágrafo 1º. Mas nós não podemos esquecer que o código foi feito para o Brasil inteiro. E não apenas para o Rio de Janeiro. Né? Então, em localidades em que os autos são físicos, a parte sabe que pode ir lá. Então, vai ficar disponível os autos para as partes consultarem sem levar para casa, tá? Não é para levar para o escritório. É no cartório. Então, você vai lá no balcão do cartório, pede para ver. Ó, tem pauta de julgamento dia 30 de maio. Estou com uma dúvida aqui. Acho que eu não tenho todos os documentos na minha pasta. Tem a impressão que faltou. Você não tem nem impressão, não. Você está seguindo lá o processo até a página 300. De repente vem a 400. Aí tu fala, desgramado do estagiário. Esqueceu, pulou, 100 páginas. Eu vou ter que ir lá ver. Aí você vai lá e vê. Né? O que atualmente você vai fazer? Vai mandar o estagiário ir lá, porque ele pode ter visto em cartório, ele não pode tirar, né? Então ele deixa os autos em cima do balcão, pega um PDF scanner e tira a foto lá. Mas se não tiver essas opções, você pode ir lá e consultar como advogado. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Era a forma como os advogados tinham para ver se o processo dele tinha sido incluído em pauta. Tem uma folha. Papel opaco, uma folha. Onde tem lá os processos que vão ser julgados na próxima sessão. Então isso é para dar publicidade também. Publicidade old school. Imprime e bota lá com um durex na porta. Ou naquele quadro de camurça, né? Bota uma persiana lá. Persiana não. Persiana. Como é que é o nome? Eu ia falar percevejo, que também não é, né? Aquela agulhinha lá para prender o papel. Ok? Então, 5 dias de distância entre a data da publicação do ato e a realização da sessão de julgamento. O 936 trata da ordem de julgamento. Então, está chegando a nossa sessão, dia 30 de maio. Hoje, vamos supor que hoje é dia 28 de maio. Qual ordem que vai ser julgado o nosso processo? Tem lá uma ordem inicial que é respeitada por essa tabela aí. Ressalvadas as preferências legais e as preferências regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na sessão seguinte, na primeira sessão que tiver disponível. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Então, se tiver sustentação oral, vai lá para cima.
Porque você libera o advogado de fazer o dever dele ali, se ele quiser ir para fazer outro lugar. Às vezes num escritório vai 4, 5 advogados para acompanhar uma sessão. Aí um vai lá, faz a sustentação oral, já libera o camarada, o outro fica lá acompanhando e os outros vão fazer outras coisas no tribunal. Segundo lugar na ordem, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. As mais variadas, tipo de preferência. A Fazenda Pública tem preferência, o Ministério Público tem preferência que é para idoso, tem preferência para deficiente físico. O advogado vai lá e fala, ó, tem um coringa aqui, ó, tem uma estrelinha. O meu recurso está lá no 28º lugar. Acho que alguém aí comeu mosca. Está lá em negrito, fonte vermelha, caixa alta, fundo amarelo na página inicial. Prioridade idoso. Vocês não perceberam, não observaram. Eu tenho a preferência legal. Ok? Ok. Inciso 3º. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado na sessão anterior. Lembra? O nosso que era o 28º lugar e só julgaram 20 recursos? Então os 8, em tese, serão os 8 primeiros da próxima sessão. 8 primeiros mesmo? 8 primeiros depois do inciso 1º, depois do inciso 2º. Então tem essa categoria diferente. Tem sustentação oral? Deixa aqui em cima para a gente resolver logo isso. Ouvi os advogados tudo falando, pô, liberou, acabou? Algum mais tem sustentação oral? Que é o próximo tópico, aliás. Algum mais tem sustentação oral? Não. Então agora vamos ver os que têm preferência. Esse aqui tem preferência julga, esse tem preferência julga? Não. Não tem mais preferência? Então agora vamos julgar os que ficaram da sessão anterior. Porque já estão esperando antes, né? Já estavam aqui na fila antes desses que estão aqui. Aí terminou de julgar o da sessão anterior, aqueles 8 que ficaram pendentes, aí começa a julgar as pautas dessa sessão de julgamento que não tenham preferência nenhuma nem sustentação oral. Esse é o sistema. Porque é lá, inciso 4º. Depois, os demais casos que sobrarem, que não se enquadrarem no inciso 1º, sustentação oral, não se enquadrarem no inciso 2º, preferência legal ou regimental, não se enquadrarem no inciso 3º, que tiverem uma sobra da sessão anterior. Ok? Então essa é a ordem de julgamento. Na sessão de julgamento, eu já mencionei aqui várias vezes, nós temos a tal da sustentação oral. Não é todo caso que tem sustentação oral. O 937 trata, olha. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, é o relatório, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, ao Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses. Então não é todo o caso, são essas hipóteses aí. Inciso 1º. Quais são as hipóteses? A apelação, o recurso ordinário. Nós veremos que o recurso ordinário é como se fosse uma apelação, tá? Então, na apelação, no recurso especial, perante o STJ, no recurso extraordinário, perante o STJ, perante o STF, me perdoe. Os embargos de divergência são de competência também dos tribunais superiores, então no STJ e no STF. Inciso 6º, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, até agora nós tivemos uma hipótese para cada inciso. No inciso 6º são 3 hipóteses. Ação rescisória é uma coisa, mandado de segurança é uma outra coisa que os senhores viram no período passado, Lei 12.016 de 2009. Reclamação é uma outra coisa, é um outro incidente processual. Nesses 3, tem direito à sustentação oral em qualquer hipótese. Agora, olha o inciso 8º. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência da evidência. O agravo de instrumento ele é cabível em várias hipóteses, todas constantes do artigo 1015. Todas não, quase todas constantes do artigo 1015. Essa hipótese é uma delas apenas. Apenas uma delas. O inciso 1º do 1015. Então você não pode se utilizar ou pretender sustentar oralmente
em todo e qualquer agravo de instrumento. Evidentemente, essa é uma hipótese em que o examinador vai tentar te pegar. Olha quantos casos nós temos de impugnação por agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento, conta interlocutória que versar sobre blá 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 blá. O que o 937 está dizendo no seu inciso 8º? Que você pode sustentar em todo e qualquer agravo de instrumento? Não. É no agravo de instrumento da específica hipótese do inciso 1º do artigo 1015. Contra a decisão interlocutória que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Veja que o 1015, inciso 1º, fala tutela provisória, que é o gênero. Ali ele falou gênero e falou espécies, no inciso 8º, não precisava. E inciso 9º, voltando para a sustentação oral, inciso 9º, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno, aí de acordo com o que prevê o regimento interno do tribunal, você vai poder sustentar oralmente ou não. Seguindo, primeiro se julga no julgamento, assim como é em todo e qualquer julgamento, o 938 e o 939. Peraí que eu não marquei aqui, estou com a cabeça explodindo, dor de cabeça. 938 e 939. Você na sessão de julgamento no tribunal, e não tem novidade nenhuma, é assim em qualquer julgamento, você primeiro julga as questões preliminares para depois você passar a análise do mérito. Então, primeiro você julga questões processuais que eventualmente impeçam a análise do mérito, para depois você julgar o mérito. Não tem novidade nenhuma quanto a isso. Olha aqui que diz 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Então, isso é uma questão que não tem muito o que falar. O 939 vai analisar se a preliminar foi acolhida ou não. Bom, vamos para o 940, que é o que mais nos interessa aqui, para concluir a análise da sessão de julgamento. Eu disse para os senhores que o relator conduz o processo do início até o final no âmbito do tribunal. O relator faz o relatório, indica a sua exposição de voto, leva para o colegiado e a imensa maioria dos casos, 90% talvez das hipóteses, os demais membros do colegiado escutam e, confiando na percepção do relator, acompanham ou não o relator. O relator fala, aconteceu tal coisa, está aprovada as folhas tais, está aprovada as folhas tais, teve audiência as folhas tais, a situação é essa, eu concordo, vou manter a decisão. E o que os outros fazem? Também concordo com Vossa Excelência. Alguém contra? Não, ninguém contra. Julgamento de maioria. Julgamento é unanimidade. Próximo. Eu trouxe 10 recursos para julgar. O meu segundo recurso é isso. Aconteceu tal coisa, isso. Eu acho que está errado, estou revertendo a decisão para que passe a ser dessa forma. Os outros. Concordo perfeitamente. É isso aí mesmo, está julgando bem. Próximo. Trouxe aqui um julgamento que o STJ entende de tal forma, o juiz observou, a parte está defendendo uma tese que é totalmente estapafúrdia, eu estou desacolhendo o recurso, estou dando razão para o juiz. Os outros. Perfeitamente. É isso aí, está certo. E é assim que os julgamentos se dão. Porque é uma sobrecarga enorme de trabalho, seria totalmente contraproducente se num julgamento de 3, julgamento de 5, julgamento de 11, todo mundo parasse para ver exatamente tudo. É uma questão de fidúcia, de confiança no trabalho do coleguinha. Quando chega os seus recursos, a mesma coisa acontece. Você narra o que aconteceu, o relatório, minha proposta de voto é essa, alguém é contra? Não. Próximo. E assim vai. Por isso que numa sessão de julgamento se julgam 50 recursos. A depender da efetividade da questão controvertida, evidentemente. Agora, naturalmente, tem aquele 1%, né? Aqueles 10% que eu falei, 90% que segue dessa forma, 10% o relator, alguém que está ouvindo, fala assim, relator, peraí. Você falou que teve tal instituto e que você entende que isso é tal coisa? Não, aí eu não...
Você está falando que depende de culpa? Não sei se depende de culpa. Acho que eu tenho a impressão de que a jurisprudência do STJ tem outro sentido, mudou, tem pouco tempo. Natural que tenha um debate ali, construtivo. Resolveu ali, sanou a dúvida. Não, vamos entrar aqui. Tá vendo? Não, isso é uma hipótese. Então, foi só impressão, segue o barco. Como pode ser que o sujeito que está acompanhando ali, o outro... Porque agora acabou a história de vogal, que é como era antigamente. Nós temos o relator e outros componentes do colegiado. Antigamente tinha tipo uma escala do mais antigo. Agora não tem mais isso. Um dos outros componentes pode falar assim, oh, relator, pela ordem, eu não estou me sentindo confortável, eu estou meio confuso aqui, já é o nosso 50º recurso, vamos fazer o seguinte, eu vou levar esse recurso comigo. Me passa esse recurso aí, por favor, que eu quero analisar ele melhor. Claro que é direito dele também. Ele vai proferir o voto, ele não é obrigado a proferir o voto dele acompanhando ou tendo a percepção do relator. Ele faz isso conforme maior for a confiança no relator, conforme mais tranquilo for a exposição dos fatos. Tem casos que são muito complexos. Tem casos que, por melhor que seja o sujeito, não consegue explicar. O cara tem que ver, porque são muito complexos. Então, o que consiste o 940? O pedido de vista. Quando o sujeito não está confortável para julgar, ele pede vista dos autos. O regramento do código atual ficou muito melhor. No código anterior, o sujeito pedia vista e ficava com a vista ad eterno. Era totalmente bagunçado o negócio. Tem estudos no STF, tem estudos relacionados ao STF que analisam o pedido de vista como uma influência política. Está se formando um julgamento em um certo sentido. Lá no plenário do STF faz maioria quando bate 6 votos, né? São 11 membros. E aí não era incomum um certo sujeito, um certo ministro lá, o zero, vezeiro, tem fama com relação a isso, que quando o julgamento está 4, 5, contrário ao que ele quer, ele pede vista. Pede vista aí, fica vistando o processo, fica vendo o processo, senta no processo e não julga. É isso? Claro que não pode ser assim. O que o novo código fez? Limitou, moralizou a questão. Vejamos. O relator... Veja, porque isso pode acontecer com o relator, né? Pode ser na sustentação oral do advogado, o relator... Ih, acho que eu entendi errado. O relator pode pedir vista do seu próprio processo que está com ele. Ou na exposição de algum outro colega no debate oral lá com os outros desembargadores, o relator... Porra, sabe que eu não tinha pensado nisso? Não olhei por esse lado. Falei o seguinte, vamos parar de jogar esse processo aqui e vou devolver ele de vista comigo. Eu vou analisar ele melhor. Pô, claro que isso pode acontecer. Então o relator ou outro juiz que compõe o colegiado, que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto. O que é habilitado a proferir imediatamente o voto? É manifestar o voto ali na sessão de julgamento, imediatamente. Ele não está afim, não está confortável. Ele pede vista. Poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias. Essa limitação é novidade. Após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Então, pedi vista hoje, tenho 10 dias comigo, no 10º dia eu devolvo. Não é que a sessão vai ser no 10º dia, vai incluir na próxima sessão depois da devolução. No nosso colegiado, as sessões são realizadas às terças-feiras. Aí eu estou com um processo que eu estou devolvendo a vista hoje, terça, mas depois já teve vista, já teve a sessão de julgamento. Eu continuei lá no tribunal, chegou o meu 10º dia, eu devolvo para a secretaria, devolvo para o gabinete do relator. Aqui, aquele processo que eu te pedi vista, toma aqui. A sessão de hoje já teve, porque a sessão é terça. O que vai acontecer? Vai incluir na sessão da próxima terça. Porque ele, se vai ser um julgamento, lembra, que já foi iniciado. Então ele vai entrar na próxima pauta, na terceira ordem de preferência, lembra? Inciso 1º, sustentação oral. 2º, na preferência, quando tem preferência legal ou regimental. 3º, na preferência, o julgamento que já tenha sido iniciado em sessões anteriores. Quando tem um pedido de vista, é porque já teve início da sessão. Tanto teve início da sessão que o relator apresentou seu relatório, houve ou não teve lá a sustentação oral dos advogados, depois ele, relator, trouxe o seu voto, teve o debate lá e daí surgiu o pedido de vista. Tá? Então essa é a lógica. Os parágrafos 1º do 940
também são importantes nesse contexto aí dessa novidade de limitação. O parágrafo 2º é muito bom. Olha o parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente, o que é não devolver tempestivamente? Nos 10 dias. Ou, se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de, no máximo, mais 10 dias, horrível a redação, significa dizer que o cara tem 10 dias, pode prorrogar por mais 10 dias. Se ele não prorrogou por mais 10 dias, ele tem que devolver no 10º dia. No 11º dia está intempestivo. Se ele pediu prorrogação, ele vai devolver no 20º dia. No 20º dia ele está intempestivo. Horrível a redação. O presidente, então ele não devolveu, nem no 10º dia, se não teve prorrogação, nem no 20º dia, se teve a prorrogação. Mas uma prorrogação só, tá? O presidente do tribunal fracionário da Câmara os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Ok? Ok. Aqui vai ter que publicar, por quê? Porque se ele descumpriu o prazo de 10 dias, e em geral as sessões de julgamento se dão uma vez por semana, significa que não foi julgado na próxima. Lembram que a exceção de não publicação é quando o recurso é julgado na próxima sessão? Aí você não precisa publicar? Essa é a única exceção. Então, se eu pedir vista, eu tenho até 10 dias. Eu pedi vista hoje. Nós fizemos uma sessão de julgamento hoje. Eu pedi vista hoje. Devolvi amanhã. A dúvida que eu tinha, eu já sanei numa olhada. Vai entrar na próxima sessão de julgamento, que é a próxima sessão que vai acontecer. Da próxima terça. Não precisa publicar. Ok? Mas, se ele descumpriu o prazo de 10 dias, ou se ele descumpriu o prazo de 20 dias, vai ter que publicar, porque já passou a sessão de julgamento. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, quem requisita os autos? O presidente da Câmara do Tribunal, do órgão fracionário. Por que ele está requisitando? Porque o cara que pediu vista está sentando no processo. Levou mais de 10 dias e não trouxe o voto, levou mais de 20 dias e não trouxe o voto, a depender se ele pediu ou não a prorrogação. Então, quando o presidente do órgão fracionário fizer isso, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, então o presidente bate lá e fala assim: filho, você pediu vista desses autos aí, tem 20 dias. Dá para ser ou não dá? A lei manda que você conclua a sua vista em 20 dias. Fez hoje o 20º dia. E aí, tô esperando aqui, cadê? Ah, não, mas eu não consegui ainda concluir aqui o voto, eu ainda estou indeciso, eu não entendi bem a questão. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Ah, é? Então você não entendeu, não? Então, não esquenta mais não, pode deixar. Não precisa julgar mais não, vou chamar outro para julgar. O presidente convocará substituto para proferir o voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. É uma hipótese, portanto, em que o julgador perde a competência. Ele não é mais um sujeito competente para julgar aquela pretensão. Ele perde a possibilidade de exercer jurisdição. Está na lei. Agora, isso é aplicado a ferro e fogo? Aí tem aquela questão de corporativismo, o presidente fica sem jeito de mandar pegar. Tem uns que são brabos e cumprem. Mas tem outros que fingem que não estão vendo. E aí essa questão, a lei é uma coisa, a lei pegar é outra hipótese totalmente diferente. Aí é o seguinte, aí o 941 trata da conclusão do julgamento. Mas nem sempre acabou. Nem sempre acabou. Vamos ver a conclusão, depois a gente continua. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento. Ou é por unanimidade, ou é por maioria. Já vimos isso. Designando para redigir o acórdão o relator, que é a regra, se acompanharam ele, ou se ele formou a maioria. Ou, se vencido este, ou seja, vencido o relator, vai redigir o acórdão, olha lá,
o autor do primeiro voto vencedor. Foi o que eu já tinha explicado há um tempo atrás para vocês. Então eu sou o relator. O nosso colegiado aqui é de 3 para julgar uma apelação. Olha lá o parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Independentemente da composição do colegiado, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cada Câmara Civil tem 5 desembargadores. Mas na apelação XYZ, eu sou o relator e compõe mais quantos o julgamento? Mais 2. Então de 5 vai voltar 3. Vão votar 3. E aí na próxima votarei eu, o segundo e o quarto. Na próxima votarei eu, o segundo e o quinto. E aí chega uma hora que eu fico fora também. Porque são 5 desembargadores que compõem o colegiado, mas só 3 votam na apelação e no agravo de instrumento. Que no tribunal ordinário, aqui da segunda instância, são os mais comuns dos recursos. Tá? Então, voltando lá para o caput. Eu sou o relator. Eu proponho um voto. O segundo desembargador me acompanha. O terceiro me acompanha. Está feito o acórdão. Eu vou redigir o acórdão. Eu já tenho o relatório feito. O meu voto foi o que conduziu, então não teve divergência. Eu só vou dar uma tapeada ali, uma corrigida, papai, vou publicar o acórdão. Eu sou o relator. Eu trouxe um voto. O segundo desembargador divergiu. O terceiro desembargador seguiu o meu voto. Quem vai fazer o acórdão? Eu. Porque eu conduzi a maioria. O julgamento foi 2-1. O meu voto e o do terceiro desembargador, 2. E o desembargador de número 2, 1 voto. Então ficou 2-1. Eu proponho um voto. Quando o voto é contrário ao do relator, não tem como ser unanimidade, né? Porque pelo menos ele perdeu, por questões óbvias. Então eu proponho um voto. O desembargador 2 diz não, outra solução. O desembargador 3 vira e fala, estou com o desembargador 2. De modo que, desculpa aí, né, com as máximas vênias ao relator, tipo, foda-se, eu vou acompanhar a divergência. Significa dizer que quem vai fazer o acórdão não sou eu. Essa é a única hipótese, portanto, que o relator não faz o acórdão, quando o voto dele não é acompanhado pela maioria. E aí quem é que vai fazer o acórdão? Está na solução, está na lei, eu falei. O autor do primeiro voto vencedor, do primeiro voto que diverge do voto do relator. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo se o desembargador já tiver sido afastado ou substituído. É porque, senhores, o julgamento só termina com a proclamação do resultado. Enquanto não se proclama o resultado, não acabou o julgamento. Isso vai ser importante para o próximo item que nós vamos ver. O resultado final se dá com a proclamação do resultado. Até ali o julgamento está em andamento. Então, quando se pede vista, o julgamento está em andamento. Eu sou relator. Eu proferi voto no sentido X. Desembargador 2 proferiu voto no sentido Y. Aí o desembargador 3 acompanha qualquer um dos dois. Me acompanhou. Então estamos formando a maioria. Não houve proclamação do resultado. O presidente do tribunal não proclamou. A qualquer momento, pode o desembargador 3 falar assim, peraí. Quero voltar naquele recurso lá, que o Arthur foi voto... eu estou acompanhando o Arthur, que era o relator. Eu pensei aqui, eu tinha esquecido de uma coisa. Tá certo o desembargador 2. Vou acompanhar o desembargador 2. Mas você vai mudar? Mas como assim você vai mudar? Eu posso mudar, enquanto não proclamar o resultado, não acabou. Então isso é importante saber, tá? Enquanto o presidente do tribunal, não. Enquanto o presidente do órgão fracionário não proclama o resultado, é julgamento ativo ainda. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os efeitos legais, inclusive o efeito de pré-questionamento. Antigamente, desde sempre, tinha a figura do voto vencido. Isso não é novidade para ninguém. Só que os votos vencidos não eram declarados. Então era assim, a
acompanhou o voto do relator Arthur, o desembargador X, ficando vencido, o desembargador Y. Ah, mas ele ficou vencido por quê? Ficou vencido. Você não sabia qual era o argumento que ele trouxe. Agora acabou isso. Agora coloca aí as posições de todo mundo. O do relator, se formou maioria. O do relator, se ele foi minoritário, ele já tem a exposição dele. Agora, se alguém no curso do julgamento divergiu, deixa o cara que divergiu dizer o porquê que divergiu. É isso, voto contrário. Vejam aí o 943, vamos pular o 942, evidentemente, porque o 942 é um tema grande que vai ficar para a próxima aula. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinado eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos quando os autos não for eletrônico. A prática de ato pela via eletrônica, nenhuma novidade. Parágrafo 1º do 943. Todo acórdão conterá ementa. O que é ementa? É um resumo do julgado, que agora tem esses livros aqui em cima, vai ficar ruim de pegar. Mas geralmente, desenhar aqui, ver se eu consigo. Em cima do desenho da minha filha é sacanagem, hein? Ó. Vou estragar isso aqui não, sacanagem. Ó, peguei folha em branco. Isso aqui é ementa, ó. Acórdão, acho que tá ao contrário, tá espelhado, né? Mas é assim que vai. Tá? Uma tentativa de escrever acórdão aqui. Acórdão. Aí vistos e relatados, papapá, aqui vai dizer. Vai começar o acórdão. Aqui em cima é a tal da ementa. É como se fossem as palavras-chave de um artigo que você lê. É um resumo. Responsabilidade civil. Culpa concorrente. Ato exclusivo da vítima. Esse tipo de coisa. Pré-questionamento. Direito processual civil. Então é um resumo do que você vai encontrar no julgado. É claro que a ementa não resolve tudo. A ementa é só um indicativo do que você vai encontrar. Se tiver certo, né? Porque pode estar errado também. O que você tem que fazer para entender o julgado? Ler tudo, evidentemente. Parágrafo 2º para acabar. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. O 944 diz lá, quando não é publicado, não publicado o acórdão no prazo de 30 dias. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, que é o prazo para o relator, ou para quem deu o voto, preparar o acórdão. As notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. O que é notas taquigráficas? Alguém fica lá ditando tudo que se fala na sessão de julgamento. O relator não fez o acórdão, aquilo vale, as notas taquigráficas valem automaticamente. 946, só para a gente acabar logo de uma vez. É que nós não vimos ainda, fica difícil de analisar, tá? O agravo de instrumento é julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. A apelação ela é cabível em face da sentença, que é o ato final. O agravo de instrumento, ou desagravo, para ter vários agravos, são cabíveis em face das decisões interlocutórias. Você sobe isso para o tribunal, vai julgar o quê? O recurso que é da fase interlocutória, que pode modificar a sentença, ou vai julgar a sentença? Primeiro, o agravo de instrumento, para ver se há alguma relação de prejudicialidade, que pode ser que com o julgamento do agravo de instrumento, por exemplo, se reconheça a nulidade do procedimento e cai tudo, para voltar e refazer tudo. Então, por isso que se julga primeiro o agravo de instrumento. Ok? Beleza? Então é isso. Esses são os dispositivos que nós temos que analisar. Exceção feita ao 942, que eu não tenho condições de falar agora. Está me dando dor de cabeça enorme, estou com dificuldade para respirar. Fiz o máximo para levar aqui. Nós vamos falar na próxima aula da complementação do julgamento não
unânime. Então tá aí para os senhores o tema da próxima aula, que eu já vou até anotar aqui. Processo Civil 3, 942, complementação, julgamento não unânime. Ok? Estão aí os senhores? Ou não tem mais ninguém aí? Show? Tudo tranquilo? Então valeu, pessoal. Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fiquem tranquilos com a questão da recuperação, tá? Se possível for, confia em mim que tudo vai dar certo. E isso está sendo feito para resolver problemas de ordens econômicas que às vezes atrapalhava aqui ali, penhoras, por exemplo, que vinham de tudo quanto é lugar. Agora não, está tudo centralizado num juízo só, que é universal, os senhores sabem disso, lá da recuperação judicial. E o plano de recuperação judicial está muito bem feito, ok? É isso, galera. Um abraço aí, cara. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima.